Se a vida fosse um poema, viveria nas palavras todo um desejo desmedido de as poder dizer a sonhar. Uma pessoa humana é uma pessoa que tem essa preocupação com o outro. Uma pessoa humana é uma pessoa tolerante, não é? Uma pessoa humana é uma pessoa que olha à sua volta e é uma pessoa de olhar atento, eu diria assim. Ele é incansável, não porque não se canse, mas porque não se importa de se cansar se do outro lado estiver um amigo que o procura. Um fadista de nascença, não porque cante, mas sim porque o fado é muito parecido consigo, profundo, melancólico e introspectivo. É um agregador nato, arrisco-me a dizer um especialista mesmo, não porque sinta essa obrigação, mas sim porque é uma necessidade. Precisa tanto de estar acompanhado como de estar só, e em qualquer desses momentos consegue encontrar a inspiração necessária para escrever. Escreve com a alma, a mesma que utiliza para fazer tudo a que se propõe. Paquico para os mais chegados, oficialmente e para mim, o Francisco. Olá, Francisco. Olá, David, mas que brincadeira bem esta. Pá, não estava nada à espera. E a voz não me é estranha. Não, quem é a pá, voz? Não vou arriscar. Vai Vá, ser diz lá completamente nomes. Não faço a mínima ideia. É uma grande amiga tua. Eia pá, o que é que vai... Não sou péssimo nestas coisas. Ela, o primeiro nome, as pessoas costumam Mas a conhecê-la apresentação está por incrível. um diminutivo. Ui, pá, não sei. Começa com T. Eu não vou arriscar. Diz lá. Não vou. Com T. Teresa Lan. Ah, pois. Mas com uma voz um bocadinho... Uau, incrível. Vês? Obrigado, Terezinha. Ficaste feliz com esta descrição toda? Mas pensei, só podia ser Queres uma pessoa... apresentar a Teresa, para quem não sabe? Esta Terezinha é uma extraordinária fadista, uma extraordinária letrista e uma grande amiga. É das minhas vozes preferidas do fado, canta muito mais do que fado, mas é uma fadista de alma e coração. Para quem não conhece, recomendo que vão ver tudo o que ela faz. É mesmo bonito, tem uma voz muito, muito especial e é uma grande amiga. E vê-se que é uma grande amiga, porque só uma pessoa que me conhece muito bem pode fazer esta apresentação, mas não chegava lá. Não ias lá. Normalmente as pessoas conhecem a Teresa, se calhar, num contexto diferente. Ou ela a cantar, e se ela estivesse a cantar, tu já sabias que era ela. Agora aqui a falar tão pausadamente, quase uma artista de rádio. É isso, e com uma voz um bocadinho diferente do normal, trabalhada. Tu és muito amigo da Teresa, já percebi. Sim. E já me disseram, alguns, que tu és muito amigo dela. O que é que a Teresa tem que os outros não têm? Olha, além do talento extraordinário, que é sempre uma coisa que me comove e que me faz querer estar próximo de pessoas talentosas, é muito mais do que isso. É uma pessoa muito, muito delicada e muito dedicada na amizade. E isso é uma lição de vida diária. É muito raro encontrarmos uma pessoa assim, com a sensibilidade que tem, dada aos outros. E isso... para se ter como amiga, das melhores coisas que há. E depois é uma grande companhia, é uma grande conversadora, temos interesses muito, muito parecidos, o gosto pela poesia, o gosto por coisas bonitas, pela natureza, o gosto de conversar e estar com gente à nossa volta. E, portanto, há muita coisa que nos une. Vos une. Ela aqui falou que tu gostas muito de estar sozinho. A solidão é uma boa conselheira? A solidão é uma ótima conselheira. Há um poema lindo da Sofia de Melbrenner que diz: quem como eu em silêncio tece bailados, jardins e harmonias, quem como eu se perde e se dispersa nas coisas e nos dias. Esta dicotomia entre os dias de frenesim, os dias de confusão constantes com o silêncio é fantástica, e depois é no silêncio que nós conseguimos encontrar tempo para pousar o olhar sobre as coisas. Só para acabar, e espero não voltar mais à Sofia de Melbrenner, acontece-me imenso, porque à medida que Podes voltar à vontade. Porque há um conto da Sofia que é lindo de morrer, que se chama A Viagem, que é um casal que vai em busca de um destino supostamente paradisíaco, nunca o encontram. É um conto um bocadinho difícil de se ler, porque é muito frustrante. É um casal que se perde constantemente, mas vão à procura de um destino, e é um destino onde há tempo para pousar o olhar sobre as coisas, é o que diz a Sofia. E de facto o silêncio dá-nos a solidão, e por consequência o silêncio dá-nos isso, dá-nos esse tempo para pousar o olhar sobre as coisas, altamente contrário à nossa rotina, que é muito frenética, muito confusa, e não temos tempo para ver bem o que está à nossa volta, e perdemos muitas vezes os detalhes, que são as coisas mais importantes.
E de facto essa solidão é uma coisa que eu procuro muito, que encontrei ultimamente no fado e na música, o silêncio especialmente. Por vezes essa solidão, quando é uma solidão vazia, acaba por gerar um silêncio ensurdecedor, e isso também não é bom. E por isso na solidão eu descubro que preciso de estar acompanhado. Mas é necessária essa solidão. Inspiras-te mais sozinho? Quando estás sozinho é quando a inspiração te vem? Ou... Varia muito. Varia muito. Às vezes... Porque, para quem não sabe, o Francisco também escreve, e muito bem, para poemas e para fado e para muitos artistas nacionais. Sim, a solidão, aliás, a inspiração vem de muitos sítios diferentes. Quando eu comecei a escrever, vinha essencialmente da tristeza. Automaticamente a tristeza obriga-nos a dar passos, das duas uma, a tristeza nos faz ficar fechados e nos corrompe ao ponto de ficarmos quietos, paralisados, ou então faz exatamente o contrário. A tristeza obriga-nos a fazer qualquer coisa, a expurgar qualquer coisa. E comigo aconteceu isso ao princípio, e depois em conversas com amigos fadistas e amigos cantores e letristas e tudo mais, compositores, por exemplo o Buba Espinho, falávamos que tínhamos esta discussão de agora temos que procurar não estar dependentes da tristeza para escrever, e portanto eu tenho feito esse esforço, e portanto hoje em dia vem de alguma coisa que me acontece, boa ou má, bonita, feia, o que for, vem de alguma coisa bonita que eu vejo, vem também desses momentos a sós, no meio da natureza. Eu gosto imenso de ir à praia, gosto imenso de correr ao pé do rio, gosto de Sim, mas a tristeza é sempre um daqueles lugares muito fáceis para a escrita, não é? Porque muita gente diz que é quase terapêutico. Escreveres quando estás triste e pões ali as tuas mágoas, a tua vida. Embora lá está, a vida também tem muitos momentos alegres, e isso também às vezes é interessante para quem está a ouvir, não? Sim, mas lá está, a tristeza é muito convidativa. É convidativa. Toda a gente para gosta fazer de um samba Adele. Com beleza é preciso um bocado de tristeza, como dizia o Vinícius. Exatamente. E de facto é verdade. Mas só é válido nessa dicotomia, porque uma coisa triste só porque sim não faz sentido. Uma coisa triste que nos eleve. Eu acho que a arte não nos torna melhores pessoas. Mas a arte não nos torna melhores pessoas, porque a arte também tem em si coisas feias, coisas... catástrofes. A arte faz-te pensar. Mas a arte tem esse poder de nos fazer pensar, e tem esse poder de, mesmo sendo através da tristeza, se for uma coisa bem feita, se for boa arte, tem esse poder de nos elevar. Elevar fazendo-nos pensar, lá está, claro, convidando-nos a dar passos, inquieta-nos. E aquilo que nos inquieta não nos deixa estar quietos. E faz-nos crescer. Passando verdade, a expressão, sim. Não é? Mas de facto é mesmo verdade. E portanto a inspiração vem de muitos sítios diferentes. Tu és uma pessoa, eu acabei de dizer, escreves, e depois és uma pessoa muito engraçada, porque está em mundos completamente opostos que, numa primeira abordagem, se me dissessem, eu dizia assim, isso é impossível, isso é uma personagem de banda desenhada. Tu és uma pessoa com muitos interesses. A minha pergunta é, como é que tu consegues ter o foco? Isso é uma disciplina desportiva? Vem daí, eu acho que vem daí. O desporto ajuda-me imenso nisso, não é? De encontrar rotinas dentro da confusão do meu dia, que é muito confuso. Tanto estou de manhã na Faculdade de Letras, estou a tirar um curso na Faculdade de Letras, como a seguir vou à Sport TV, como à noite estou a fazer uma noitada numa casa de fados, e no dia a seguir estou a acordar de manhã para ir treinar Krav Maga. E portanto varia muito, mas... Já fiquei cansado. mas de facto o desporto trouxe-me isso, trouxe-me essa necessidade de ter alguma diligência na rotina e alguma preocupação com fazer as coisas com seriedade. E só é possível tentar fazer as coisas com seriedade se nós encontrarmos tempo para fazer as coisas. E às vezes quanto mais horas do dia temos ocupadas, mais nos conseguimos organizar e mais conseguimos estar concentrados em cada tarefa. E há uma altura que quando não tens nada para fazer, nada te apetece fazer. Sim, também há esses momentos. Ficas no sofá incríveis. E ficas assim, eu não tenho nada, não tenho... mas eu se calhar devia ter. Isto acontece muito, que é, se calhar devia estar a fazer alguma coisa, mas não estou. Sim, esse peso na consciência. Porque tipo, o teu ritmo já é tão acelerado, e tu deves padecer do mesmo, o teu ritmo é tão acelerado que quando paras pensas assim, e eu às vezes contra mim, não, deixa-te estar a viver isto. Mas tu consegues parar? Raramente paro. É que eu não, lá está, não consigo. O único momento em que eu paro é dormir. Pois, e às vezes nem isso. Eu às vezes penso assim, eu tenho de ir dormir a correr,
porque depois tenho que acordar porque já tenho não sei o que é para fazer. Eu não gosto de dormir, por exemplo. Eu sei que há muita gente... Pois. Eu não gosto de dormir porque acho que é um tempo muito desperdiçado na minha vida. E irrita-me. Muito, às vezes, opa, eu agora precisava de fazer mais qualquer coisa, mas agora tenho que ir dormir, que chatice, meter uma noite aqui no meio. Sim. Mas às vezes é difícil ter esse foco e ter essa paragem. Eu acho que a própria sociedade nos incuta isso. Já sabes que amanhã temos muitos horários, temos muita coisa, temos muita coisa para provar, e às vezes chega a ser quase aflitivo. Pois, sem dúvida. Podes escrever um fado sobre isso. O fado do aflito. O fado corrido, o fado do aflito. Portanto, fica aí, eu quero ver aí um fado do aflito. Tu tens 94 anos, não é? Dado o currículo, estamos perante uma pessoa com 94... Não, e uma alma velha também. E uma alma velha. Tens 24 anos, não é? Tenho 24. Começaste a ser... 24 ou 25? 24 ou 25. Não me lembro. Epá, não me lembro. 97, é fazer as contas. 97, Vasco, faz umas contas. O Vasco está aqui... Vasco, é 25. É 25, já tens 25. Ok, espetacular. Tem 25 anos, já chegámos a esta conclusão. Aos 15, portanto, há 10 anos, tu começaste a tua carreira como treinador. É verdade. Pergunta, alguma vez não tiveste medo de não ser levado a sério? Olha, nunca foi uma preocupação minha, mas percebo que na altura era ingênua. Porque hoje em dia, quando fazem essa pergunta, eu olho para trás e reconheço que isso era uma evidência, ou pelo menos era uma questão provável de acontecer. Eu tinha 15 anos, normalmente a treinar jogadores mais velhos do que eu, e portanto era muito normal essa questão. Só como eu estava ainda naquela fase, muito na desportiva, e gostava tanto daquilo, não era sequer para mim uma preocupação. E como eu tinha uma grande relação com os meus jogadores, bem, deve ter havido com certeza momentos em que não me levaram a sério, muitos, à minha frente ou nas minhas costas, enfim. Os jogadores gostam muito de dizer mal dos treinadores quando não estão connosco, e ainda bem, é muito saudável. E portanto, de certeza que houve isso. Mas eu nunca notei, pelo menos assim de forma evidente, ou pelo menos de uma forma que fosse diferente com os outros treinadores. Não notei que pela minha idade isso acontecesse. Eu acho que, e não acontecia, penso eu, por causa da minha paixão pelo jogo. Uma das coisas que eu dizia sempre às minhas equipas, e quando comecei, além de ser treinador adjunto, quando comecei a ser treinador principal, a primeira coisa que dizia é: eu posso ser uma porcaria de um treinador, posso não conseguir fazer nada com esta equipa, podemos não conseguir ganhar nenhum jogo, mas pelo menos que fique pelo menos que fique em vocês a paixão que eu tenho pelo jogo, que seja uma memória e que faça também do vosso trajeto desportivo uma das razões para vocês continuarem a trabalhar. Um bocadinho como no Clube dos Poetas Mortos, um dos melhores papéis do Robin Williams, mesmo tendo acontecido todo aquele escândalo, não sei, não quero fazer spoiler, mas já é um clássico, e portanto já posso contar a história diferente. Mas apesar de ele ser um ótimo professor, ficou acima de tudo a paixão pelas palavras, a paixão por estar atento à arte, à poesia, e isso era pelo menos a minha principal tarefa, o meu principal objetivo quando estava diante dos meus jogadores, era passar essa paixão. Eu percebo essa paixão que tu tens, mas eu acho que acima de tudo é muito a tua postura e a tua alma velha que entra neste jogo. Porque eu tenho a certeza que não te levariam a sério se tu próprio não te levasses a sério ou te levasses como um miúdo de 15 anos. Eu tenho a certeza que tu não te levavas como um miúdo de 15 anos. Eu acho que para exerceres alguma liderança, por um lado é este lado... Sempre tiveste essa... Não digo pretensão, mas essa motivação de liderar, de motivar alguém. Pretensão não digo, mas eu sempre gostei, sei lá, quando era miúdo era sempre eu que organizava os jogos de futebol de amigos, quando era miúdo organizava algumas dinâmicas, sempre disseram que eu tinha em pequeno, e vejo algumas fotografias minhas, um ar altivo, assim, uma certa arrogância, um quê superior. Depois acho que não sou no dia-a-dia, mas percebo que quem olha para mim acho que eu falo com alguma certeza e achando que sei tudo. Percebo isso de quem vê de fora. E se calhar isso, há um lado genético, há um lado de um gosto de estar com gente mais velha à mesa. Sempre fui educado a estar assim e sempre procurei estar com gente mais velha. Depois, quando começo a ser treinador, é sempre em contextos, em equipas técnicas de pessoas muito mais velhas do que eu, e portanto eu fui obrigado a crescer mais cedo. E com certeza que isso também ajudou a exercer essas posições de liderança. E depois há um lado que eu acho que é fundamental para quem quer conduzir um grupo e quem quer fazer alguma diferença na vida das pessoas de uma equipa, que é mostrar conhecimento. Ou seja, além da paixão e além da postura, há o lado de mostrar capacidades técnicas. Eu acho que isso mostrava, pelo menos tentava mostrar.
E acho que ainda mostras. Acho que isso, aliás, é visível. Liguem na Sport TV e vão ver a dar cartas. Em 2004, tinhas 6, 7 anos, ficaste fã de futebol. É verdade. Não é? No Euro. Lembras-te porquê? Porquê é que ficaste? Eu quero, isto é a minha vida, isto é o meu sonho, isto é o que eu quero fazer para sempre. Aquele ambiente à volta da seleção foi muito impactante na minha vida. Menos ais, isto para mim é o Euro 2000. Mais as músicas, tudo aconteceu. Esse ano Portugal estava incrível. A jogar bem, tinha uma geração extraordinária. Hoje em dia diz-se que esta é a melhor geração de sempre. Não sei se é a melhor, mas não sei se era pior, não sei se é melhor do que aquela que havia em 2004. Portugal chegou à final, as bandeiras nas janelas, os dias, o trabalho parado quando jogava a seleção, enfim, tudo aquilo me comoveu e me fez dizer no fim do Campeonato da Europa. Bem, na altura comecei logo a fazer aquelas cadernetas de cromos e sabia de cor a altura, o peso, os clubes dos jogadores, comecei a interessar-me imenso, mas no fim do campeonato disse: pai, mãe, eu quero começar a jogar futebol. E lá está, inscreveram-me no Belenenses, era ali perto de casa, comecei a jogar e, como qualquer miúdo, comecei a querer ser jogador de futebol. E depois, a certa altura, mudei um bocadinho de ideias, mas quis sempre estar ligado ao desporto. Tenho uma família muito próxima do desporto, principalmente do lado da minha mãe. O meu pai também faz muito desporto, etc. Mas o lado da minha mãe levou o desporto mais a sério, mais profissional. O meu avô foi 7 vezes campeão do mundo de hóquei pela seleção nacional, era capitão. Tu também experimentaste, mas não és grande fã? Experimentei todos os desportos e mais alguns e desisti de tudo. Inclusive a futebol deixei um ano de jogar, porque me fartei. Eu às vezes tenho este problema, farto-me rapidamente das coisas. É preciso fazer um esforço para aguentar, mas quando gosto mesmo, depois continuo. E no futebol lá está. Estou ligado ao futebol desde os meus 7 anos e espero continuar até ao final da vida. Eu acho que esse Euro 2004 trouxe o que de melhor o futebol tem. Exceto os estádios construídos. Não vamos falar disso. À balda, sim. Fora isso, estou a falar do sentido de comunidade. Sim. Sem dúvida. Eu não me lembro, eu acho que já tentaram replicar esse ano várias vezes nos mundiais, nos europeus, e mesmo em 2016, quando ganhámos o europeu, acho que não conseguimos replicar o que se passou e esse sentimento completamente deslocado, não sei se foi por ser em Portugal, que aconteceu em 2004, porque eu lembro perfeitamente que tudo parava. Sim, era uma Portugal coisa, ajudou. E isso também ajudou. E acho que houve uma união muito grande, como nunca tinha visto na minha vida em Portugal, em prol de algo que eu acho que nunca mais voltou a acontecer em Portugal, embora nós lutemos e estejamos juntos nos mundiais e nos europeus, mas naquilo foi mesmo uma loucura absurda. O desporto tem esse poder, não é? De uma forma muito imediata, muito visceral e ao mesmo tempo muito à flor da pele, portanto é uma coisa muito profunda em nós, mas ao mesmo tempo muito epidérmica. Consegue transformar uma sociedade, conduzir uma sociedade inteira, unir uma sociedade independentemente das diferenças. No fundo é o trabalho de um treinador também, juntar 25, 26 pessoas totalmente diferentes, com educações totalmente diferentes, com culturas distintas, a procurarem, não é pensarem da mesma forma. Às vezes os líderes cometem esse erro, que é achar que todos têm que pensar da mesma forma. Não é isso. O confronto e o conflito é muito positivo para uma equipa, mas é o poder de pôr toda a gente, independentemente das diferenças, a caminhar para o mesmo sítio, com o mesmo sentido, olhar para a mesma estrela. Isso é a função de um líder. Isso é a função do líder. E o desporto também tem isso na sociedade, consegue fazer isso, se for bem direcionado, se for bem pensado, se for bem... E é isso mesmo que eu te ia perguntar. O futebol tem o condão de despertar paixão, mas também despertar muito ódio. Não é uma coisa muito simpática. E se calhar tu já tiveste várias críticas ao longo deste processo todo em que estás envolvido com o futebol e comentários. Alguma vez pensaste, já não estou para isto, quero muito afastar-me um bocado, acho que não é por aqui. É demasiada energia negativa muitas vezes. Não, porque talvez aconteça com mais mediatismo e é mais visível, ou seja, em Portugal, como não há uma verdadeira cultura desportiva, isso nota-se muito mais. Porquê é que diz isso já agora? Olha, porque dá para perceber isso de várias formas. Em primeiro lugar, do ponto de vista político, não há investimento no desporto. Quando digo investimento, não é só investimento financeiro, também não há. Por exemplo, sempre que há uma necessidade no orçamento de Estado, uma necessidade inesperada, normalmente é o desporto que vão buscar
esse dinheiro. Portanto, tem acontecido mais do que uma vez, em mais do que um ano, em mais do que um orçamento de Estado. Nós fazemos parte de uma geração, ainda há bem pouco tempo, que quis tirar a educação física da média e conseguiu tirar a educação física da média. Portanto, do ponto de vista político, também não há essa intenção. Não perceberam ainda os nossos responsáveis que o desporto é, hoje em dia, um lugar central para o desenvolvimento da nossa sociedade. Para a tornar mais competitiva, para a tornar mais ambiciosa, para a tornar mais rica de todos os pontos de vista, rica humanamente e rica do ponto de vista financeiro. Enfim, os responsáveis políticos ainda não perceberam. E depois temos ainda na sociedade um sentimento demasiado clubístico, um sentimento de pouca pertença ao nosso bairro, à nossa comunidade, e por isso é que não ligamos muito às entidades esportivas da nossa comunidade, procuramos sempre os clubes grandes. Não gostamos muito de desporto, gostamos muito de futebol, mas também não gostamos assim tanto de futebol. Gostamos mais da polémica à volta. Basta olhar para as audiências. Hoje em dia, por exemplo, nas audiências, o Sporting, o Benfica e o Porto têm sempre muita audiência. O resto, as pessoas veem por acréscimo. Se tiver a dar e se não tiverem nada para fazer, veem um jogo da Premier League, por exemplo. Não é muito menos visto do que aquilo que as pessoas acham, que é o melhor futebol do mundo. E, portanto, as pessoas gostam. É o nosso lado daquelas vizinhas que estão à janela a ver o que é que se está a passar. É o nosso lado. Como gostamos de novelas, gostamos da novela quando ela está relacionada com o futebol. Apesar de termos extraordinários atletas, treinadores, desportistas, jogadores de futebol, ainda há muito pouca cultura desportiva, e eu acho que seria preciso uma grande mudança, principalmente dos responsáveis políticos, porque são os responsáveis que mais conseguem mudar a curto, médio e a longo prazo, para que essa cultura começasse a nascer mais em Portugal, ou então cada vez mais exemplos à nossa volta. Os Miguéis Oliveiras desta vida, o Kikas, o Bernardo Silva, enfim, pessoas que nos movem. Mas com um país que promove tão pouco o desporto, essa gente não vai nascer como... Nem vais criar aptidão, ou vais criar gosto, ou interesse, ou ver futuro nisso. Essas pessoas, principalmente nas modalidades que não são futebol, são heróis, são sempre pessoas que lutaram contra barreiras que o próprio país impõe. E, portanto, a partir do momento em que temos isto, é muito difícil construir exemplos e construir uma sociedade verdadeiramente desportiva que promova o valor humano e que faça do desporto um meio para que a pessoa se transcenda e para que a pessoa se eleve e para que a pessoa se torne mais humana. Olha. Pessoas humanas, lá está. Estamos no sítio sem certo. Querer, mas foi de propósito. e nunca te sentiste vontade de dizer chega, estou farto disto, estou cansado? Não, eu gosto mesmo disto. E isso dá-me alguma pica, dá-me algum gozo. Né? Quando sentes que te estão a atacar de alguma forma, também tens necessidade... Ok, então esperem lá que eu também tenho aqui coisas para dizer. Diretamente? De que respostas... Não, sei lá, quando eu digo isto, digo até comentários nas redes sociais. Isso recebo todos os dias. Todos os dias, não é? Já estás calejado. Sim, e acho alguma graça. Achas graça? E acho, ou seja, não é isso que me choca. Certo, o que é que te choca mais então? Por exemplo, olhar para um estádio e ver violência gratuita, ou ver os cânticos do Sporting, do Benfica e do Porto, em vez de serem a promover a própria equipa, a tentar incentivar a própria equipa, normalmente são a criticar a outra. E podia criticar com alguma graça, mas é sempre uma ofensa gratuita. Lembro-me uma vez, já não me lembro que clube é que era, é indiferente. Neste aspecto são quase todos iguais. Lembro de um cântico contra um jogador que morreu, ou a mãe de um jogador que morreu. Enfim, isso choca-me muito mais. E choca-me muito mais que tanto o Estado, como a Liga, como a Federação Portuguesa não punam severamente essas pessoas. Agora, um maluquinho qualquer que me vem criticar porque não concordou com uma opinião, acho ótimo, acho saudável. Não é isso que torna o desporto mais... Já foste alguma vez abordado? Já foste abordado alguma vez do género, mesmo diretamente, de alguma forma? Não, normalmente sempre me abordam positivamente. Boa. Ou assim a picar. Que clube é que és? Eu acho que és do Sporting, eu acho que és do Benfica. Enfim. Eu acho que, muito sinceramente, o que é que acontece? As pessoas atrás de um computador são todas muito fortes, não é? Sim. Todas têm aquela capacidade de dizer raios e coriscos e mandar-te para todas as casas e mais algumas. Só que depois, frente a frente, essas mesmas pessoas, tu as confrontares, as pessoas não têm argumentos, porque é mesmo um fenómeno que acontece na cabeça das pessoas que se acham todas poderosas atrás de um telemóvel ou de um computador
computador. E acho que isso é um fenómeno geral na sociedade para tudo e mais alguma coisa. Para tudo e mais alguma coisa, Vida. Isso eu estou totalmente de acordo contigo. Que é, nós muitas vezes escondemos-nos atrás. Se calhar das palavras hoje em dia mais usadas, dos conceitos mais usados é tolerância. E somos tão intolerantes. Não há, por exemplo, não há cultura de debate em Portugal. Ou és isto ou és aquilo, acabou. E se fores contra mim eu vou-te matar já e nem quero nada, nem quero ouvir. Se eu tenho uma opinião diferente da tua numa questão fraturante, numa questão que divide a sociedade, automaticamente temos esta cultura de achar que é uma coisa pessoal ou de deixar de querer conversar com essa pessoa. Raramente aprofundamos o debate com pessoas com opiniões totalmente divergentes à nossa. E, portanto, isto promove o quê? Promove intolerância. E, portanto, quando muita gente se vem exaltar a si própria como pessoas que defendem a tolerância, que defendem o bem comum, etc., que estão do lado certo da história, tudo isso, que vêm com esse discurso completamente moralista, muitas das vezes são as primeiras a não querer falar com o outro, a não se querer abrir ao outro, porque pensam de forma diferente. Isto há no futebol, há na política, há na arte, há em tudo. Neste momento. Mas escondemos atrás desse pano da tolerância, que é de uma cobardia brutal. Hipocrisia, acima de tudo. E não sei se tu já reparaste isto, estás a dizer, de nós sermos vocacionados apenas para ter a nossa opinião e não aceitarmos outras e sermos intolerantes e chamarmos nomes às outras pessoas que não concordam connosco. Isto é motivado até pelas redes sociais, porque o algoritmo faz com que tu vejas mais coisas daquilo que tu estás de acordo. Sim. Ou seja, e para muita gente, como não tem, se calhar, essa amplitude de perceber que aquilo é uma rede social que tem um objetivo, que é dar-te aquilo que tu queres, pensa que toda a sociedade pensa exatamente da mesma forma. Então eu vou ao Facebook e está toda a gente a dizer o mesmo que eu. É que toda a gente pensa. Exatamente, não é que a tolerância não é só aceitarmos a opinião do outro. Às vezes também é este discurso que é, eu aceito a opinião do outro desde que ele não me chateie. Desde que ele não me chateie. A tolerância não é isso. A tolerância é aceitarmos a opinião dos outros, não sermos totalmente brutos com a opinião dos outros e estarmos abertos a uma possível mudança de opinião nossa. A partir do momento em que a pessoa entra numa discussão não querendo mudar de opinião, não vale a pena discutir. E por isso é que eu digo que não há uma verdadeira cultura de debate em Portugal. Não se aprofunda as questões de forma séria. Partimos, se calhar, muitas vezes logo para a ofensa. E nós gostamos muito disso, principalmente, mais uma vez, nas redes sociais, e seja onde for. Ou ofensa, ou então, este tipo não concorda comigo, é um estúpido e, portanto, eu não quero conversar com ele. Pronto, e acabou, e ficamos assim, cada um para o seu lado. Tu, quando fazes um comentário, seja ele positivo ou negativo, tu pensas nas consequências? Normalmente, eu acho que nós temos que escolher batalhas. Ou seja... Eu concordo contigo, concordo muito contigo. Tudo que continua, ok, já concordei. Tudo o que digo, penso, mas não digo tudo o que penso. Porque também tem que ter algum filtro, não é? Não faz sentido eu de repente estar de espada em punho e de escudo em todas as frentes. Não faz sentido. Há assuntos que me interessam mais, há assuntos que me interessam menos, e portanto há assuntos que eu vou, se calhar... esticar-me mais do que noutros. É importante é que eu consiga ser sério e dizer aquilo que penso e portanto ter uma opinião honesta, uma opinião séria, uma opinião com a qual eu esteja de acordo, no fundo não dizer mentiras. Agora não tenho que dizer tudo o que penso, não tenho que não ter papas na língua. Eu acho que tem que ser corajoso naquelas coisas que eu acho que tem que ser corajoso. Há outras que estou mais contido. E, portanto, tento ter algum cuidado. Não digo que pense nas consequências. E muitas das coisas que eu digo já teve algumas consequências mais chatas. E eu não tinha pensado propriamente nelas. Agora, sei é que às vezes não vale a pena... ou não vale a pena magoar uma pessoa, ou não vale a pena chatear-me com esse assunto porque já me estou a chatear com outros. E já é demasiado para ti, então preferes mas só escolher. É escolher aquela. Tu és embaixador para a integridade do desporto. Exatamente. Gosto deste título. Não achas que há demasiados casos de falta de integridade? Por isso é que eu estava a dizer que precisávamos de bons exemplos, em primeiro lugar. Precisamos, agora diretamente no desporto, precisamos de ser mais firmes com a nossa sociedade esportiva. E lá está, esta é uma das batalhas que eu escolho e, portanto, não tenho muito medo das consequências, é-me completamente indiferente.
nós não podemos ter ainda no ativo, ou pelo menos não podemos idolatrar presidentes de clubes, por exemplo, que está completamente... presidentes cuja tentativa ou cuja nuvem de corrupção à volta deles é mais do que evidente. Não podemos continuar a ter no ativo e, principalmente, não podemos continuar a idolatrar essa gente. E no desporto, nós somos muito menos firmes do que, por exemplo, na política. Ou por exemplo, em relação aos banqueiros. A quantidade de manifestações que houve por causa do BES, na altura do Ricardo Salgado. Nunca vi uma manifestação contra Luís Filipe Vieira ou contra Pinto da Costa. Nunca vi, ou contra Bruno Carvalho. E as que vi foram sempre muito, muito menos firmes do que aquelas que vi contra o Ricardo Salgado ou contra o Sócrates. Ainda bem que essas aconteceram. Mas no futebol somos sempre muito mais brandos, porque achamos que a vitória compensa tudo. E isto não pode acontecer. E a partir do momento em que isto acontece, e a partir do momento em que nós elevamos a deuses pessoas que não trazem bem ao nosso futebol, por mais cultas ou competentes ou por mais inteligentes que sejam, se continuarmos a idolatrar essas pessoas, vamos continuar a ter uma cultura viciada. Uma cultura viciada, uma cultura onde a corrupção vai continuar a existir, uma cultura que não promove aquilo que eu acho que o desporto tem para promover, que é muito maior e que é muito mais importante. E achas mesmo que essa falta de circulação, portanto, nas cúpulas dos clubes, propicia isso, a corrupção e esses meandros que por vezes nós vemos nos telejornais na parte da justiça, ou não? Eu acho que sim. Pois isso é um bocado óbvio, não é? Sim. O que eu estou a dizer, mas mas achas que é um mal, no fundo? É um mal, é péssimo. É um mal que continua e nós, como sociedade, não podemos lavar as mãos. Porque isto é o que tu dizes. Para muita gente isto é bué da bom, porque é assim, veem como a gente tem um clube de tradição e que... Eu posso falar disto porque eu não percebo nada de futebol, eu sou o oposto de ti. Tipo, o futebol está nos meus antípodas. Eu sou ótimo a festejar Portugal e este ano nem festejei nada, mas em 2004 festejei imenso. E bem? Mas não percebo nada de futebol. Mas eu posso dizer aquilo que eu ouço e aquilo que eu vejo, que é quando tens um presidente há muito tempo num clube, há muito aquele sentimento, estão a ver como a gente somos um clube forte e temos as pessoas aqui há muito tempo, pois vocês não aguentam nenhum presidente. E eu já ouvi isto várias vezes. Portanto, eu até ouço o lado contrário daquilo que tu estás a dizer, e isso é muito interessante. Sim, nós continuamos a promover, enquanto sociedade, enquanto entidades políticas, continuamos a promover ativamente a corrupção, a falta de integridade, a violência, a falta de valores no desporto. E, portanto, não nos podemos queixar assim tanto. Ainda agora, há bem pouco tempo, tivemos o caso da Juventus, que perdeu 15 pontos. Havia suspeitas, nem sequer está confirmado, havia suspeitas de ilegalidades, de algumas falcatruas. Sempre gostei da palavra falcatruas. Falcatrua é ótimo. E acho que nunca tinha dito. Mas houve essa suspeita. A Juventus perdeu 15 pontos. Cá nunca aconteceu isso, já. A família Agnelli, que é uma das famílias mais poderosas de Itália, com mais dinheiro e com mais influência, é uma família ligada à Juventus. Um dos dirigentes, Agnelli, foi suspenso. Portanto, em Itália temos estes exemplos. Em Inglaterra também já tivemos os exemplos quando a Thatcher era primeira-ministra e foi muito firme com a questão dos hooligans e com a violência no desporto. E nós em Portugal continuamos a lavar as mãos como Pilatos, como se a culpa não fosse nossa. Mas porque nós continuamos a festejar as vitórias dos nossos clubes como se nada tivesse passado. E isto não pode acontecer. E atenção, não estou a dizer que eu tenho a certeza que todas as pessoas que estão nos clubes são corruptas e todos os presentes. Não é isso. Mas pelo menos que se leve a sério as suspeitas e que se leve a sério enquanto sociedade, que as pessoas se imponham, mas continuamos muito mansinhos nesse ponto de vista, porque se ganharmos, no fim está tudo bem, mas não está. Pois, e em termos de suspeitas, os últimos tempos têm sido uma forma muito clara de mostrar o que é que pode estar por trás de um clube, muitas vezes, por mais que ainda seja, lá está, suspeitas, ou pronto, ainda não sendo um caso julgado. Tu disseste, o futebol engana-nos constantemente e nós acabamos por ser instigadores do engano e da mentira. Já te enganaram muitas vezes? Eu disse isso. Disseste. Engraçado. As coisas que eu digo. Se eu já enganei muitas vezes, acho que já.
Acho que já, eu lembro-me quando já te enganaram, já enganaste também? Estavas... Eu acho que já enganei também. E eu disse, já te enganaram muitas vezes, mas eu gosto mais dessa. Já enganaste, é isso que nós queremos. Já enganaste, quem é que enganaste? Vou sair do confessionário. Não, olha, acho que no futebol, lá está, como temos a meta da vitória como horizonte, e como muitas vezes o único horizonte, achamos que vale tudo para conquistar. E já me aconteceu, por exemplo, fazer coisas que hoje em dia não me revejo. Por exemplo, quando era treinador de miúdos, e estamos a ganhar 2-1 nos últimos minutos, dizer ao guarda-redes para se sentar no chão, porque quando o guarda-redes está no chão o jogo tem que parar. Enfim, esse género de coisas que eu acho que são estúpidas, porque no fim de contas, se o jogo, à partida, se estamos em vantagem, não é por causa disso que vamos perder. Mas mesmo que seja, e então? E portanto já me aconteceu fazer muitas vezes, porque lá está, havia as minhas referências, as pessoas de quem eu me rodeava a fazerem essas coisas, e portanto eu achava que também eram coisas essenciais. Mas depois, se olharmos para aquilo que o desporto deve fazer enquanto motor da sociedade, isso vai completamente contra esse trajeto e esse caminho que o desporto tem de percorrer, e portanto eu acho que isso é um engano, como dizer aos jogadores para se sentirem um toquezinho tem que cair. Enfim, todos nós enquanto treinadores já fizemos, mas isso não é bom. Eu acho que não ensina o jogo, e nós queremos ensinar o jogo. Um jogo bonito. Sim, mas não é excessivamente romântico. Também não sou excessivamente romântico. Eu acho que uma coisa é quando sentimos que é falta e cairmos, é uma coisa. Outra coisa é promovermos uma cultura de pessoas pouco corajosas, de pessoas que caem e em vez de se levantarem logo, isso acontece muito em Portugal, pergunta. Acontece imenso. Mas por culpa nossa dos treinadores também. Quantas vezes eu não disse isso aos meus jogadores? Mas hoje em dia diria, e espero voltar a treinar brevemente, vou dizer exatamente o contrário. E se for golo, e se estivermos a ganhar por 3-0, alguém que vá buscar a bola à baliza para pôr rapidamente no meio campo para continuarmos. Pode ser uma visão demasiado romântica. Estás a ver? Já estás a passar para o romântico. Não, e se calhar por isso eu não serei feito para o futebol profissional, porque as pessoas não veem as coisas desta forma. Mas eu acho que é preciso, desde cedo, construir esta cultura. Porque depois, à medida que os jogadores vão crescendo, vão aprendendo esta... Isso é uma lição de vida também, quase, sim, não é? Mas à medida que os jogadores vão crescendo, vão aprendendo as suas manhas, e as manhas também têm que existir. Mas não é preciso nós, enquanto formadores, enquanto educadores, instigarmos a que os jogadores façam isso. Para isso. Do futebol passamos diretamente e rapidamente para a poesia. Vamos a isso. Que tu agora... Por isso é que eu pensei no Francisco exatamente por isto, porque é uma pessoa de totais contrastes. E era isso. Há alguma ligação entre o futebol e a poesia? Então não há. Então, fala comigo. Olha, acho que há várias relações. Para mim a mais bonita não será a mais evidente. Bem, em primeiro lugar, quando um jogador faz uma extraordinária recepção, ou quando marca um grande golo, isso é poesia, não é? Isso é arte a acontecer. Depois há uma relação também muito evidente, que é uma forma sublime de expressão humana, tanto o desporto como a poesia. E depois há um lado que eu acho extraordinário, e se calhar está mais escondido, está mais abrigado, que é quando um jogador está no limite das suas forças, ou quando quer correr mais do que aquilo que acha que consegue, ou quando se está a superar constantemente, ou quando manda um berro para um colega seu, há ali qualquer coisa que vai muito para além do berro, ou do remate, ou da corrida. Há qualquer coisa no coração daquela pessoa que a faz querer fazer aquilo, que é muito mais do que aquilo que vem à superfície, que é muito mais do que o remate, não é? Que é muito mais do que a corrida, como estava a dizer. E essa brecha que existe é a brecha de que falam os poetas. É aqueles detalhes presentes no coração humano que nós muitas das vezes precisamos de um entendimento para o conhecer melhor, precisamos de aprofundar mais, não é? Um remate não é só um remate, uma corrida não é só uma corrida, é muito mais do que isso, não é? É uma pessoa a querer fazer alguma coisa para chegar a algum lado, e a poesia fala sobre isso, e isso eu acho que é a relação mais bonita e mais evidente. Eu escrevi há pouco tempo um artigo na Comunidade de Cultura e Arte que
que convidava a que a poesia fosse selecionada nas faculdades de desporto. Já na Faculdade de Medicina do Porto, já há poesia. Portanto, da medicina já há poesia. Eu adorava que no desporto também houvesse. É uma cadeira opcional. Nós temos médicos brilhantes poetas. Sim, ainda agora o João Luís Barreto Guimarães que ganhou o prémio Pessoa, é poeta e é médico, e por acaso foi ele a lecionar essa cadeira de poesia na Faculdade de Medicina do Porto. E eu acho que no futebol, no desporto também poderia acontecer isso, porque além de tudo a poesia faz-nos olhar melhor para as coisas, faz-nos estar mais atentos. Através da poesia conseguimos ser mais empáticos, conseguimos perceber mesmo aquilo que vai dentro do coração humano. E isso para o desporto eu acho que é o maior segredo. Eu disse que não voltava à Sofia, mas calhar vou ter que voltar se me deixar. Tem um poema muito bonito que diz: as imagens transbordam fugitivas e estamos nus em frente às coisas vivas. Que presença jamais pode cumprir o impulso que há em nós interminável de tudo ser em cada flor florir. Este impulso interminável de tudo ser em cada flor florir é o mesmo impulso que faz o McNamara ir às ondas gigantes. É o mesmo impulso que faz o Miguel Oliveira fazer aquela curva no limite a arriscar a própria vida. É o mesmo impulso que faz o Cristiano Ronaldo acordar todos os dias mais cedo que os outros. E os poetas tratam disso, tratam dos grandes temas. E esses grandes temas estão presentes estão presentes no desporto, estão presentes num jogo de futebol. E portanto as coisas têm muito mais relação do que pode parecer. E lembras-te de quando escreveste o primeiro poema? Lembras-te de quando sentiste essa necessidade? Lembro, eu sempre gostei muito de escrever. Em miúdo sempre gostava muito de escrever. Português sempre foi uma das minhas melhores disciplinas, mas não sentia essa necessidade. Eu gostava, mas não sentia essa necessidade. Também sempre gostei de ler, depois tive ali uma fase em que não lia tanto, mas lembro-me dos tempos em que lia e recordo isso com muita alegria, aqueles primeiros livros dos 5 e dos 7 e de uma aventura. Lembro-me em pleno verão acordar e ir ler com os meus primos. Portanto, são memórias muito, muito gratificantes e muito alegres que eu tenho. E depois, a partir do momento em que tive grandes professores de português e começaram a acontecer coisas na minha vida que eu achava importantes e que não queria esquecer, comecei então a querer escrever e começou a nascer em mim uma necessidade, não é? Um impulso, uma pulsão para a escrita, para querer deixar qualquer coisa registada. Lembro-me miúdo de ter escrito 1 ou 2 poemas na escola, etc., mas isso se calhar não conto como primeiro poema porque não chegava a ser poesia, não é? Eram coisas que rimavam, não é? Coração a rimar com limão, coisas muito, muito simples. Mas lembro-me de um dia nas férias escrever o meu primeiro poema assim mais a sério. E sentir que está ali qualquer coisa, apesar de não ser um bom poema, está ali qualquer coisa com mais profundidade, com uma rima que não é evidente, com versos que não são óbvios, e a partir daí nunca mais parei. Depois, mais tarde, vieram as letras de canções e os poemas para fado, etc., mas nasceu nessa necessidade de chorar qualquer coisa, não é? Fiquei já rendido. Disseste também: é verdade que a poesia, por ser tão nossa, nos é por vezes inacessível. Isto foste tu que disseste. Isso lembro-me. Vês? Pronto, vá lá. Consegues encontrar significados diferentes quando escreves alguma coisa e depois vais reler e consegues ver um significado que na altura não te dizia nada? Sim, acontece-me constantemente, ou não perceber o sentido às vezes, né? Então, na poesia, como fala muito de metáforas, ou fala muito através de metáforas, sim. Muitas das vezes tenho que ou voltar a lembrar-me daquilo ou então deixar que aquilo encontre outro significado, porque a minha vida, todos os dias acordamos e somos pessoas diferentes, não é? E portanto às vezes a própria poesia vai tendo pernas e vai ganhando outros caminhos. Da poesia, para quem escreve, eu escrevo essencialmente para teatro. E isso é muito engraçado e isto acontece-me várias vezes. Eu nunca gosto de ensinar nada do que eu escrevo. Tipo, gosto sempre que seja outra pessoa, e isto acontece-me com muita regularidade, que é a pessoa que vai pegar no meu texto está a ver coisas que eu nunca vi. E então, quando eu começam a ler o meu próprio texto, eu começo assim: ok, é isto que eu quis dizer. Boa. Porque as pessoas pegaram naquilo e interpretaram de outra forma. Interpretaram completamente e deram uma visão totalmente diferente àquilo que eu tinha inicialmente. Eu acho isso muito interessante e se calhar até têm razão naquilo que estão a dizer. Eu até queria dizer aquilo, só que não me apercebi que o estava a dizer. Eu acho que isso é um pouco transversal, porque
a arte tem muito disso. A arte é interpretar alguma coisa. Isso certamente nos poemas acontece e connosco próprios. Eu agora leio muitas coisas que escrevi e assim, ok, eu já percebi o que é que eu queria dizer com isto. E há coisas incríveis, não sei se te acontece quando estás a escrever. Uma entrevista da poeta Ana Luísa Amaral, que morreu há pouco tempo, tem uma obra poética muito vasta e lindíssima. Já me aconteceu isto, mas a história dela é mais engraçada e portanto eu conto a dela. Em que diz que escreveu o poema com a palavra rododendro, que ela não sabia o que é que queria dizer. E de repente percebeu que já tinha lido essa palavra num livro que tinha lido há muitos anos e que tinha ficado com aquilo, mas nunca tinha na vida usado num poema, nunca tinha usado essa palavra a falar com alguém, e aquilo saiu-lhe, aquilo aconteceu-lhe. Não é? O poema às vezes é uma coisa que nos acontece, e já me aconteceu também usar palavras que eu não sei o significado, mas depois vou ver e bate certo. E bate certo com o poema. Rododendro penso que é uma árvore, ou uma planta, uma flor, qualquer coisa assim, mas eu acho que é uma árvore. E é um desafio para quem está aí em casa. Vão ver o que é. A pessoa escrever e não saber. A palavra vem-te à cabeça para alguma coisa. Sim, não é? Isso há qualquer coisa inexplicável nisso. Não é? Olha, e inspiras-te naquilo que acontece na tua vida ou naquilo que gostavas que acontecesse? Um bocadinho de tudo. Há um certo desejo, não é? O desejo é um veículo fundamental da poesia. O desejo de amor, de beleza, de qualquer coisa, como disseste, que não nos aconteceu ou que nós gostávamos que nos acontecesse. Depois também, claro, há coisas que nos acontecem na nossa vida que são tão marcantes ou banais. Há bocado falámos do poeta João Luís Barreto de Guimarães. Não é teu tio, não? Não, por acaso não. Olha, lá nunca tinha associado, não sabia que era o mesmo Guimarães. Que fala, que tem num poema, diz: é preciso amar o feio, amar o banal. Portanto, não são só apenas os acontecimentos marcantes da nossa vida que são poemas. O banal, aquilo que está à nossa volta, o nosso dia-a-dia, o nosso acordar, também pode ser poesia. E depois há muita coisa que me inspira, por exemplo, coisas que eu leio. Ler é fundamental. Às vezes, por ler qualquer coisa, há bocado estávamos a falar na Terezinha Landeiro, há pouco tempo atrevi-me pela primeira vez, nunca tinha escrito uma letra para ela, sem ela me ter pedido. Normalmente ou me pedem, ou eu tenho alguma lata e vou entregar qualquer coisa à pessoa. A Terezinha, por sermos muito próximos, não lhe queria pôr... essa pressão. Sim. E nessa posição, depois de dizer que não, ter que Exato. Dizer, ou ter que dizer que sim por ser minha amiga, ou ter que dizer que sim por ser minha amiga. Agora vais cantar esta música muito bonita que eu te escrevi. Está bonita, não está esta letra? Mas escrevi qualquer coisa depois de ter lido um poema da Maria Teresa Horta, que usava muito a palavra lamento, e eu achei bonito aquele contexto da palavra lamento, então escrevi um poema para a Terezinha sobre a palavra lamento, ou também com a repetição da palavra lamento. Portanto, as coisas que se lê também são fundamentais para nos alargar o olhar. O fado amplifica as tuas palavras? O fado, literalmente e metaforicamente. Não só quando é cantado alguma coisa minha, e literalmente, mas metaforicamente também. Não é? Eu acho que, no geral, sou uma pessoa triste. No geral, sou uma pessoa triste. O fado vem, apesar de não ser uma coisa triste, é muito mais do que isso. Carrega essa carga consigo. E, portanto, no fado há, por um lado, um espelho, na medida em que nos revemos nas coisas que são faladas, que nos são cantadas. O fado, acima de tudo, são ou grandes poetas populares ou grandes poetas eruditos que escreveram para aquelas músicas. E, portanto, falam sobre os grandes temas. Portanto, e os grandes temas são iguais em toda a natureza humana. Podem não ser vividos da mesma forma, mas são comuns a toda a natureza humana. E, portanto, há um lado de espelho no fado e na poesia, mas depois há um lado de porta. Um livro, um fado, um poema podem ser uma porta que se abre, e a partir do momento em que se abre nós conseguimos descobrir coisas que antes não conhecíamos, acerca do mundo e acerca de nós próprios. Eu, para falar de fado, eu adoro fado e gosto muito das letras, mas esta questão que estavas a dizer dos autores mais eruditos só aconteceu com a Amália, porque antes o fado Sim, a Amália foi a primeira. Foi a primeira a dar esse, porque antigamente o fado era visto de outra forma. Quando cantou Camões foi um crime nacional. Sim. Eu sou um amaliano gigante, eu adoro Amália, adoro fado, adoro tudo, portanto, e acho muita graça quando alguém com 24, 25 anos gosta de fado e escreve para fado, embora o fado tenha ganhado uma nova roupagem, uma nova forma de ser visto,
que não era há uns tempos atrás. Tipo, principalmente nos últimos 10 anos, acho que mudou muito a forma como nós vemos e consumimos o fado e as potencialidades que o mesmo tem na nossa própria cultura e fora Sem dela. dúvida. Portanto, há bocado eu dizia que é uma coisa triste, mas lá está, não é só uma coisa triste, é muito mais do que isso. Vamos aqui à minha primeira rúbrica que eu tenho para ti. Bora. Que é o... Diz-me coisas. O que é que tu me trouxeste? Trouxeste-me algo que eu tenho aqui e que vou mostrar, que é isto. E que por acaso é um vídeo que eu gosto bastante. Queres falar sobre ele? Queres que eu vá falando? Podes falar. Bem, isto é um vídeo impressionante de uma extraordinária pianista que é Maria João Pires, que descobre em pleno concerto que estudou a peça errada. Eu não tenho a certeza se isto é Mahler, não tenho a certeza. Mas estudou outra coisa que não era aquela que ela ia tocar no concerto. E quando a música começa a tocar, e vê-se o maestro neste vídeo a explicar, ele explica isto, a Maria João Pires quase que dá um salto de pânico. E é impressionante, porque é uma pessoa já muito experiente, uma pianista incrível, toca nas melhores orquestras, com os melhores músicos do mundo, nos melhores teatros. Ver aquela pessoa em pânico e assustada por ter estudado a obra errada é uma lição de humildade, em primeiro lugar, é uma estalada de humildade brutal. E depois também ver a comunicação dela com o maestro, porque o maestro percebeu que ela estava a rasca, eles começam a falar um com o outro, é giro ver esse discurso. Ela é o que está a acontecer agora. Ela mão na cabeça a dizer, eu não sei, eu não. E o maestro promove nela uma confiança que não é cega, é uma confiança de quem sabia perfeitamente que ela era capaz. Quando nos dizem tu és capaz, às vezes é falso. Mas no caso do maestro com a Maria João Pires, ele tinha a certeza, já tinha ouvido tocar aquilo, ele tinha a certeza que ela ia conseguir. E ela, de repente, consegue mudar consegue fazer o switch na cabeça dela e toca um concerto inteiro, do princípio ao fim, de memória, sem um único erro, de uma forma exímia. O próprio maestro diz, ela não cometeu um único erro, melhor do que todas as vezes que eu já tinha ouvido tocar aquilo. E isso são várias lições, a tal de humildade e depois aquilo que o trabalho diligente pode fazer. Portanto, só uma pessoa que trabalha muito é que consegue tocar de cor, de memória, uma peça como a Maria João Pires o fez. E depois, acima de tudo, aquilo que eu acho que é o grande exemplo é a relação dela com o maestro, não é? Porque se não fossem aquelas palavras do maestro, enquanto estava a dirigir a orquestra, está a falar com a Maria João Pires, a dizer, tu vais conseguir, eu tenho a certeza. E aqui agora? E aqui isto é lindo morrer, podemos, não sei se queres ouvir um bocadinho. E eu acho que isto tem muito daquilo, e até achei muita graça teres trazido isto, porque acho isto fantástico, é uma coisa que nunca se fala, ou que é muito importante para quem faz arte, que é um artista precisa de ser frágil, precisa de mostrar fragilidades, e isso, o artista que é muito forte, que é muito bom, que é muito coisa, que já sabe tudo, que não sei o quê, deixa de fazer arte para fazer uma coisa que não é arte, é outra coisa. Sim, qualquer. E essa fragilidade neste vídeo é muito evidente. E isso foi o que me impressionou muito nisto, porque acho incrível uma mulher como a Maria João Pires estar tão vulnerável e depois dá-se aquele ato de magia no meio disto e ela começa a tocar, tipo, este vídeo, isto foi viral durante muito tempo, sim. Quando falam da Maria João Pires, é provavelmente para mostrar a genialidade dela, é este vídeo que se mostra, e obrigado por teres trazido, porque acho mesmo... Não, obrigado eu pela oportunidade mesmo incrível. Tu também... É assim, este podcast supostamente teria 40 minutos, mas eu não consigo, isto é... este homem... Não te esticas imenso, tens um currículo demasiado gigante, e eu quero falar aqui de muitas coisas que me interessam. Tu és também um Global Shaper. Queres explicar o que é, rapidamente? Posso explicar muito rapidamente. É um grupo que está ligado ao Fórum Económico Mundial e que tem vários hubs, neste caso é o hub de Lisboa, em que pessoas de diferentes áreas, jovens, geralmente até aos 35 anos, creio, 30. Se juntam... 30? Pronto, já sabes mais do que eu sobre a própria organização onde eu estou. Em que é um grupo de pessoas que se juntam de várias áreas para promover projetos sociais, educativos, desportivos, culturais, normalmente de forma gratuita, na tentativa de promover
vários valores que consideramos fundamentais através de projetos diversos. No mundo tão desajustado como nós estamos hoje em dia, o que é que cada um pode fazer para melhorá-lo? Não tinha pensado nessa pergunta. Ainda bem, é bom sinal. Estou-me a sentir a Maria João Pires neste momento. Só que sem metade da genialidade. E, portanto, não vai sair tão bem. O que é que cada um pode fazer para melhorá-lo? Eu acho que é dar de si, não é? É aquilo que o desporto nos ensina. Dar de si de mão dada com o outro. Eu acho que não há metáfora melhor do que o desporto para nos ensinar o papel de cada um, o guião de cada um. Temos à nossa disposição um conjunto de talentos, de dons, enfim, aquilo que cada um quiser acreditar. E esses talentos são para ser entregues, são para ser dados, não é? Senão não se chamavam dádivas também, que é uma coisa que é suposto pôr a render. E pôr a render tendo sempre em vista algum horizonte, porque nós descobrimos, eu já estive no deserto, em Jerusalém, e lembro de uma frase do cardeal Tolentino Mendonça em que diz que no deserto descobrimos no deserto descobrimos que o deserto é afinal simétrico ao nosso camuflado vazio. E a partir do momento em que temos talentos e ao mesmo tempo descobrimos em nós este vazio que muitas vezes está camuflado, sentimos uma urgência brutal em pegar na mão do outro e ir com ele a qualquer lado. E os desportos coletivos têm isso de forma muito evidente. Eu sem o outro não chego a lado nenhum. Eu sem o outro não consigo correr aquilo que corro. Eu sem o outro, o meu passo não chega a nenhum lado. Portanto, eu acho que é sem grandes ambições nesse sentido. É sermos simples nesta nossa tentativa de dar o melhor de nós mesmos. Eu sei que a religião também é uma parte importante na tua vida. Tal como a escrita é um refúgio? Não, é uma forma de viver. De forma muito direta ou indireta, a religião ocupa um lugar mais importante na medida em que tudo aquilo que eu faço, por detrás de tudo aquilo que eu faço, está a minha relação com Deus. E, portanto, é mais relevante do que isso. Agora, o que não significa que eu tenha que andar com uma cruz desenhada na testa, não é isso. Religião e religiosidade não é bem isso. Isso é mais um estereótipo que as pessoas depois muitas vezes gostam de colar. Mas no meu caso posso dizer, sou católico praticante, não tenho problema nenhum em dizer. Mas é uma forma de viver, na medida em que o catolicismo me dá um conjunto de ferramentas para eu lidar com todas as circunstâncias da minha vida. E, portanto, conseguindo ou não conseguindo, geralmente a religião católica também tem esta capacidade, a meu ver, fantástica, que para muita gente é má, para mim é boa, de nos humilhar no bom sentido da palavra humilhar, de nos dar humildade, de perceber que sozinhos não vamos a lado nenhum. Lá está, como vimos na Maria João Pires, como eu há bocado estava a falar daquilo que o desporto tem para dar. A religião mostra-me isso. Só em comunidade é que eu chego a qualquer lado. A religião tem também este poder de ser uma coisa muito abrangente em todos os aspectos da minha vida. Se nós quisermos reduzir o cristianismo a uma palavra basilar, é amar o próximo. Sim. E isto acho que é uma coisa tão simples que nem pressupõe muitas vezes, também já discuti isto aqui, isto nem pressupõe religião, isto pressupõe, lá está, humanidade. Sim, totalmente. Isso acho que é o que eu costumo dizer. Jesus Cristo foi um dos maiores humanistas que nós conhecemos. Se lhe quisermos tirar toda a religiosidade e o sentido mais, sei lá, elevado que lhe queiram chamar, se o trouxermos para um plano do homem, ele foi o maior humanista, e este princípio, se toda a gente o levasse a sério, era incrível. Vivíamos num mundo maravilhoso. Sem dúvida. Tu és um rapaz que gosta muito de convocar pessoas. Convoca-me 11 pessoas para mudar o mundo. Ei, mas 11 pessoas... Tu queiras. Até já podem não estar cá. Ok. Vamos lá. Esse cara tem mais graça de pessoas conhecidas. Então vá. Então vou passar à frente os amigos e a família. E a família. Então vá, bora. Então, vai, campeão. Vai, campeão. Então vá, já falámos na Sofia, vai ter que ser a Sofia. Vinícius.
Mourinho, Guardiola, Churchill. São 11, não é? 11, faltam de 6. Aí, pá. Convoca mais 6, vamos embora. Tolstói, Aristóteles. Ora bem, Bento XVI. Quantas faltam? 3. Tu devias-me ter preparado para isto. Não, mas assim é que tem graça. E não estou a pedir explicação, repara. Pô, imagina se tivesse. Imagina se tivesse. Que áreas é que eu ainda... Okay. Medicina, tens alguém? Tenho, Miguel Torga. É médico, portanto vale. Sim, vale. Entra na categoria. Ora bem. Um poeta? Já disse Miguel Torga. Já disse. Vá, podes pôr mais um, vá. Mas depois é um bocado básico, não é? Então vá. Só dizer... Um político, outro. Um político. Já disse Churchill. Já disseste. Podes pôr mais outro. Vá lá. Fico com o Churchill. Ok. Caraças, está difícil agora. Faltam 2 só. Só me faltam 2? Só. Então vá. O Federer. E... Pronto. E o Padre João Seabra, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. E... Ok. Eu ia dizer Francisco Guimarães. Um intelectual português e, portanto, acho que também pode. Pronto, está uma seleção de luxo. Pronto. Vamos ao último jogo que eu tenho para ti. Bora, vou prometer ser melhor, mais competente. Não, este foi incrível. Safaste lindamente. Isto eu vou fazer perguntas muito rápidas e tu só tens de responder rapidamente. Não disse a Amália. Olha, e não disseste a Amália. É crime, pronto, nós trocamos alguém. 12. Vamos revolucionar o futebol e a partir de agora os clubes têm 12 jogadores. Rápido e tu sem pensar. Não começa a pensar muito. Não é para pensar. Vamos embora. Se tivesses de emigrar para um país, qual seria? Posso ficar em Portugal? Podes. Se tivesses de escrever agora mesmo um poema, sobre o que seria? A morte. Se tivesses de conhecer a mesma pessoa a vida inteira, quem seria? É que eu já disse os 11 nomes. Está bem, agora diz um. Pode ser um desses? Pode. Então vá, como não disse a Amália, fica a Amália aqui. Fica a Amália. Pronto. Se tivesses de dançar uma música para sempre, qual seria? Sou péssima a dançar e odeio dançar. Só com os copitos é que... Então vá, só ficas encostado ao bar. Vá. Olha, há uma música que... uma música de Miguel Araújo que se chama Talvez Se Eu Dançasse. Portanto é indicada para mim, porque é Talvez Se Eu Dançasse como se ninguém me visse. Se tivesse de escolher uma pessoa para abraçar a vida inteira, quem seria? Clichê, alguém da família. Os meus pais, ou a minha avó, ou os meus irmãos. Se tivesses de pedir no Uber Eats alguma coisa para comer, o que é que pedirias? Açaí. Se tivesse de contar um segredo a alguém, a quem contarias? Um grande amigo. Um grande amigo. Se tivesses de mandar calar alguém, quem calarias? Essa é boa. Calaria. Podia dizer tanta coisa. Calaria. Gostava de ser mais rápido nesta, devia ser mais evidente. Quem é que te veio à cabeça? A primeira pessoa? Já me vieram várias. Então vá, escolhe uma. Já me vieram várias. Mas não sei se quer dizer uma pessoa ou se quer dizer assim uma comunidade. Diz lá uma entidade. Não, caraças, não está fácil isto, hein? Porque isto depois e era mais fácil. E era mais fácil. Não, é porque... Queres que eu passe à frente? Queres deixar esta em branco? Não, quer dizer. Calaria... Estava a pensar, mas um dirigente qualquer, mas não... Calaria... Estou muito mal nesta. Ei, então, Francisco, vamos lá. Depois não sei. Olha, eu vou-te dizer o que é. Se tivesses de voltar atrás no tempo, a que altura voltarias? Sacana. Adorava ir ao Renascimento. Ok, se tivesses todo o dinheiro que quisesses na vida, o que é que farias com ele? Vou passar à frente a caridade, não é? Porque, pronto, isso é um bocado clichê, portanto eu não me apetece dizer clichês. O que é que eu faria?
pegava na minha família e nos meus amigos e ia para algum lado, assim, durante uma temporada. Perfeito. Se tivesses de escolher um filme para descrever a tua vida, qual seria? Clube dos Poetas Mortos. Se tivesses de escolher uma pessoa para elogiar sem parar, quem seria? Seria... Não tem que ser uma pessoa perfeita, não é? Pode ser uma claro. pessoa onde eu veja defeitos. Claro. Mas elogiaria sem parar, talvez o Mourinho. Muito bem, está feito. Terminou. Só a pessoa que eu calaria, não é? Está a faltar. Está a faltar essa. Mas não, porque está-me a apetecer. Na prática eu não quero calar ninguém, porque eu acho que até os merecem falar. Até os estúpidos têm direito a dizer as barbaridades que quiserem. Mas há bocado falámos naquela cultura da intolerância. E lá está, tentava calar ou pelo menos minimizar os verbos das pessoas que se vestem debaixo dessa capa de intolerância e bloquear para serem intolerantes com quem não concorda com eles. Está respondido. Agora imagina que estamos nesta sala, mas estão só os teus amigos verdadeiros. Eles não te veem, tu estás cá. O que é que gostavas que eles estivessem aqui a dizer sobre ti? Tu meteste o manto do Harry Potter, estás aqui a ouvir o que é que eles estão a dizer? Olha, gostava que dissessem uma coisa que eu não sou, eu tenho fases muito mais fugidias e gosto de me isolar e apareço pouco. E portanto gostava que dissessem que eu apareço muitas vezes. É uma ambição minha, mas que eu ainda não consegui. Vou desaparecendo muitas vezes da vida deles e lá está, não é por não gostar, é porque sinto essa necessidade, mas gostava que dissessem. É um tipo que aparece quando é preciso e muitas vezes não sou. O que é uma pessoa humana? Uma pessoa humana é uma pessoa que tem essa preocupação com o outro. Uma pessoa humana é uma pessoa tolerante. Não? Uma pessoa humana é uma pessoa que olha à sua volta e é uma pessoa de olhar atento, eu diria assim. Perfeito. Tu és claramente uma ótima pessoa humana. Por isso é que estás no Pessoas Humanas. Foi um prazer conhecer-te, porque eu não te conhecia, só te conhecia dos meios, redes sociais, e já te segui há algum tempo. Acho que és incrível, acho que Portugal precisa de pessoas verdadeiramente humanas como tu, à frente seja do futebol, seja da poesia e de mundos tão diferentes, e a provar que uma pessoa não tem que ser só uma coisa. Com a Catarina Maia, no último episódio, eu falava disso, as pessoas não têm que ter rótulos, e é muito interessante quando vemos alguém do futebol que, como te digo, é um mundo completamente aliado para mim, que eu estou completamente a léguas, mas é muito interessante ver alguém do futebol que corta esse rótulo de pessoa que só vive para o desporto e que não tem mais mundo para além, e vens tu trazer a poesia e trazes outro mundo. Eu acho isso incrível e acho que toda a gente devia ser 5% como tu e com esses valores e as coisas no sítio certo. Portanto, muito obrigado. As palavras e o convite, David, foi uma alegria estar aqui. Obrigado. E continuamos a ver-nos por aí, com certeza, em mais podcasts ou coisas assim. Quanto a nós, voltamos no próximo episódio com mais pessoas humanas. Até lá, sejam felizes e, claro, pessoas humanas.